Fala, gente, tudo bem? Olha só, estamos num momento que a gente está passando muito tempo em casa, a gente tem que ficar em casa por conta desse coronavírus, por conta de tudo isso que pode acontecer. Então eu pensei em trazer aqui um conteúdo para vocês de como a gente pode usar esse ócio, né? Esse ócio que a gente está sentindo, esse tédio e essa impotência de poder sair de casa, de não poder sair de casa, para alguma coisa criativa, para alguma coisa útil. Então eu vou dar algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer em casa que mexa mais com a sua criatividade, como você pode aprender coisas novas mesmo em casa, online, enfim. Hoje em dia a gente tem um monte de site, um monte de. Como diz? recursos que a gente pode usar para aprender uma coisa nova, para se especializar em alguma coisa que a gente gosta. Então é isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Bom, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi muito sozinha. Eu sempre fui muito boa nesse negócio de ser autodidata, sabe? Eu sempre pesquisei bastante as coisas na internet e fui em bastante workshop, palestras, essas coisas, e me interessei muito por aprender as coisas. Tem gente que não tem tanto esse interesse ou não tem tanto essa disposição. E aí a gente tem que fazer algumas coisas um pouco forçadas, né? Por exemplo, a gente tem que se forçar a estudar, a sentar a bunda e assistir ou ler, seja o assunto que você esteja mais interessado. Essa busca, ela pode muito bem ser buscada, né, realmente, tipo, deixa eu procurar no Google como fazer stop motion, ou alguma coisa que pode simplesmente aparecer na sua frente, te despertar um interesse diferente e aí você ir atrás. Por exemplo, o gatilho da minha vida pro stop motion foi numa palestra. Eu tava numa palestra, assistindo um filme, e aí o diretor começou a falar que aquele filme que eu tava assistindo era stop motion. E o que era stop motion? Levou o boneco do filme, começou a falar do frame a frame, eu fiquei encantadíssima, falei, meu Deus, que legal. E comecei a buscar mais coisas sobre stop motion. E aí que eu descobri o mundo do making of. Cara, é assim, o stop motion é uma coisa muito complexa, muito delicada e, enfim, muito passo a passo, então tudo é físico, tudo existe. E é muito legal produzir conteúdo e assistir conteúdo de making off, porque você descobre, você aprende coisas sem você ter que se desgastar tentando. Então, por exemplo, alguns filmes, a maioria dos filmes live action é muito difícil de encontrar making off, se não é tipo 1917 que tem um plano de sequência bizarro, é difícil de encontrar making off. Agora stop motion não. Todos os filmes em stop motion, sem exceção, até publicidade. Tipo, quem faz making of de publicidade? Só em stop motion. Então, a minha primeira dica é você buscar o máximo de making off que você consegue. Eu vou deixar listado aqui na descrição alguns dos making offs que eu acho mais legal. Os da Laika são muito bons, porque eles têm uma estrutura muito grande, eles falam sobre material. E também, uma coisa sobre ser autodidata é você aprender com os erros dos outros. E aí já entra até na minha segunda dica, que eu quero indicar o canal do meu professor lá em Barcelona, no mestrado, chamado Edu Puertas. Eu não sei se você conhece, mas hoje em dia ele é o maior canal que fala sobre stop motion do mundo, né? Ele sempre mostra as vivências dele, ele sempre mostra as coisas que ele cria. Ele tem uma loja, né, que ele também vende rig, vende alguns produtos exclusivos para você fazer animação em stop motion. Mas além disso, ele sempre tá ensinando um truquezinho, mostrando algum material que ele, enfim, trabalhou e que se saiu bem, alguma coisa que se saiu mal. Ele mostra bem a vivência, que é também o que eu quero fazer mais por aqui no canal. Eu quero mostrar mais como que são feitas minhas animações, como são feitos os bonecos. Então deixa aqui embaixo no comentário se você gosta desse tipo de conteúdo, que aí eu posso criar mais alguma coisa assim, porque não tem nada em português. Só tem ele, que ele faz em inglês, o canal é bem, bem legal mesmo. Então vale a pena, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no canal dele e dar uma fuçada, porque você pode passar horas, aprender bastante coisa em stop motion, de graça, simplesmente assistindo o canal do YouTube desse cara que além de excelente animador, ele é gente boníssima. E uma outra coisa muito legal do canal dele é que as coisas que ele ensina, você consegue colocar na prática na hora. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo específico que ele ensina 8 truques para stop motion, diferentes, para coisas completamente diferentes. Só que são coisas muito legais que você, com certeza, nunca pensou antes. Então, você pode assistir esse vídeo e já colocar na prática. Aproveitar esse tempo desse ócio e começar a fazer, colocar a mão na massa.
E colocar a mão na massa também me lembra uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu não sabia que existia, que é uma coisa chamada curva do esquecimento. Não sei se você conhece. O que essa curva quer dizer? Quanto mais tempo você passa sem ter contato com o seu aprendizado, mais fácil e mais rápido você esquece. Então essa curva existe, né, de verdade. E eu vivi isso na pele, total. Alguns anos atrás eu fiz um curso de After Effects. Enfim, não era online, era presencial. Aí beleza, eu fiz o curso porque eu achei que eu ia precisar na minha vida, só que nunca precisei. E passou um tempo, passou uns 2 anos, eu nunca peguei no After Effects de novo. E pior que eu saí do curso sabendo tudo. Quando eu precisei na minha vida, eu fui contratada numa agência que eu precisava usar After Effects. Eu não sabia ligar, eu não sabia nada, não lembrava absolutamente de nada. O que eu fiz? Eu peguei e fiz o curso de novo, o mesmo curso, eu achei um absurdo, mas eu fiz porque eu tava precisando. E aí depois eu comecei praticando, não parei, né, de praticar, mesmo nos momentos que eu não precisava usar 100% aquilo, não usava todos os dias, mas quando eu precisava, eu praticava. E aí eu consegui que isso entrasse na minha cabeça de uma vez por todas, sabe? Então, assim, de vez em quando, mesmo quando eu não... Agora eu uso bastante porque eu uso pro stop motion. Mas de vez em quando, se tem alguma habilidade que eu não quero esquecer, pega de vez em quando e pratica. Então, se você já soube stop motion em algum momento da sua vida, mas você não pratica mais, volta a praticar. Porque você enferruja, a curva do crescimento é real e você acaba esquecendo algumas coisas que podem ser muito úteis para você ficar cada vez melhor. Então, o lance é prática, eu sempre falo isso. Pratica, porque só assim você vai melhorar e não só melhorar, como não piorar. A outra dica que eu quero passar para você fazer na quarentena é ouvir bons podcasts. Bom, de um tempo pra cá eu fiquei completamente viciada em podcast. Hoje eu ouço podcast de vários assuntos diferentes. Tem de livro, tem engraçado, tem vários. E hoje, inclusive, eu descobri um podcast que é em inglês, mas é de um cara que ele faz só podcast sobre animação. Então, ele entrevista animadores de vários tipos. Animadores 2D, animadores stop motion, vários tipos de animadores. E é muito interessante. Já tá no episódio 57. Eu descobri hoje, então eu só ouvi um, que é o que eu vou indicar pra vocês. Mas tem vários lá que podem ser muito interessantes. Esse episódio que eu quero indicar pra vocês é com o Adam Taylor. O Adam Taylor é um animador em stop motion e nesse podcast, nesse episódio específico, ele fala como você pode ser contratado para fazer stop motion. E essa é uma dúvida que me perguntam muito. E esse podcast é bem interessante. Ele é todo em inglês, então se você não conseguir ouvir, se você não souber inglês, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma versão resumida dele em português, falar pra vocês o que ele fala. Mas é muito interessante, tem 1 hora de podcast, então é tempo suficiente aí pra isso entrar na sua cabeça. E além desse episódio, também tem vários outros episódios que entrevistam animadores de stop motion. Vale muito a pena seguir, ele tá no SoundCloud, eu vou deixar o link desse episódio que eu falei aqui na descrição também, e ouve lá porque vai valer a pena esse tempo aí da sua vida. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu acho que assim, você gasta muito tempo fazendo isso, então se você não sabe onde colocar o seu tempo, você pode fazer isso porque agrega muito, é buscar referências. Eu já falei bastante disso nas lives. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, @mariamarculinafilmes. Hoje eu vou mostrar aqui um site que eu adoro buscar referências, tanto visuais quanto de animação. O nome dele é Dribbble. Esse site ele é muito interessante porque ele tem vários tipos de animação. A maioria das animações deles são feitas são 2D, motion graphics, mas dá para pegar bastante ideia, bastante referência de movimento, e eles têm os mais variados estilos, né? Então, geralmente o que eu faço por exemplo, aqui é só de um designer, então é estático, não interessa muito, interessa assim, eu posso pegar alguma ideia dessa imagem, aí beleza. Agora, a animação em si, não tem, né? Então, o que eu faço quando eu quero ver a animação? Olha essa aqui que legal, bem do Corona mesmo. Eu venho aqui nessa abinha Animation. Nessa abinha Animation só vão ter as coisas de animação. É muito interessante, é muito legal para você ver movimentos, para você ter referência. E, inclusive, para você captar a tela, por exemplo, colocar no seu Dragon Frame e repetir o movimento
dessa animação, por exemplo, para ver se você, enfim, consegue reproduzir e praticar melhor. E por último, mas não menos importante, eu queria dar algumas dicas para você que precisa trabalhar home office e não sabe ou não tá conseguindo se organizar, não tá conseguindo ter motivação. Eu trabalho home office há uns 6 anos. Eu sempre trabalhei home office, acho que uma vez na vida que eu trabalhei num programa de TV que eu tinha que ir lá, mas o resto foi tudo home office. Então eu sei lidar um pouco com esse desafio, né? E a primeira dica sobre home office que eu quero dar é: tire o pijama. Cara, particularmente, eu trabalho bem de pijama, eu não me importo. Mas todas as pessoas que fazem home office falam, cara, acorda, toma um banho, faz a sua rotina como se você trabalhasse fora. O que você faz? Você toma banho pela manhã? Você toma café? Enfim, faz o que você fosse fazer como se você fosse chegar no seu trabalho. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante é ter um espaço de trabalho. Tipo, não trabalhe do sofá, cara, não vai dar certo, sabe? Então, tenha uma mesinha, tenha um cantinho específico que você se sinta bem, um lugar que você se sinta confortável, de preferência de frente para uma janela, para uma luz natural. Isso muda muito a vibe do trabalho e a vibe que você vai levar o seu dia de trabalho, mesmo estando em casa. A outra dica também é: faça pausas. Um dos grandes desafios do home office para mim não é começar a trabalhar, é parar. Então, assim, tem duas coisas. Você deve fazer pausas, ou seja, horário do almoço é horário do almoço. Pega, senta na mesa de jantar, onde quer que seja, no sofá, qualquer lugar, mas longe do seu trabalho, longe do computador, do desenho, de onde quer que você trabalhe. A hora do almoço é a hora do almoço. De vez em quando, faça uma pausa durante a tarde. E o lance de você conseguir parar. Então, coloque horários. Tenha uma agenda detalhada. Tal hora eu vou acordar, tomar café, trabalhar até meio-dia. Meio-dia eu vou almoçar até 1. Eu vou trabalhar. 7 horas da noite eu vou parar e pronto, fecha o computador e vai embora. Porque sempre fica uma coisinha a mais, você nunca para. E aí no dia seguinte ou você tá muito cansado e não consegue recuperar, ou, enfim, você se estressou demais e não vai fazer bem. Então essas dicas eu acho que elas são bem importantes para quem tá sendo obrigado aí a fazer um home office e não sabe muito bem lidar com isso. Bom, eu espero que todo mundo esteja bem, esteja seguro, esteja em casa, fique em casa, seja responsável pra gente não espalhar esse vírus e não chegar no caos, pelo menos não chegar tão rápido no caos que vai chegar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas, manda pro seu amigo que também não sabe como trabalhar em casa, que quer aprender stop motion e não sabe como. E se você não segue a gente no Instagram, segue lá, @mariamercury_filmes, eu falo bastante coisa sobre stop motion, eu posto bastante animação e também faço live de vez em quando. Então vai lá, muito obrigada pela companhia e até a próxima.